consultora e coach? Pode ser. Você está usando o termo coach? Aí você quer que eu fale, que eu me apresente ou não precisa? Eu puxo. Tá. Eu Depois, puxo a conversinha. Aí eu falo, faço treinamento. Vou falar. E aqui, ó. Peraí, eu acho que você tá longe. Não, o microfone tava longe de você. Agora a gente fica assim, acho que tá. Acho que ele já ligou, inclusive. Vamos ficar com duas posições diferentes, uma mais alta e uma mais baixa. Ah, é verdade. Nós vamos ter duas gravações. Olha que diferentes. máximo isso. Duas visões, 2 pontos diferentes. Pois é, e hoje eu ainda falei pra eles das câmeras, aí um teve um evento não sei aonde, o outro foi levar pra gravar um curso online, eu falei, tá bom. Hoje em dia, né, com o celular... Aí tem o Jean, né, o que tava aqui agora, ele carregou a câmera tudo bonitinho. Só que se ele filmasse a gente, ele não conseguia filmar o cliente dele. Porque pra mim eles não cobram. Começa agora, Mundial Bom e dia. Você. Dicas, entrevistas, prestação de serviços e muito mais. Mundial e Você. Um programa todo seu. Com Samira Chaine. Muito bom dia, estamos de volta, Mundial e Você, chegando aqui nesta manhã de sábado. É sempre uma alegria vir para a Rádio Mundial, porque eu sempre tenho um papo gostoso aqui. E hoje não é diferente, eu estou recebendo aqui no estúdio Gabi Bonet, bem-vinda! Obrigada, Samira. Gabi, ela é da área de administração, ela é diretora executiva, coach, consultora, e hoje nós vamos falar de um tema bem legal que é a liderança, né? Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui com você, é uma honra. Ai, que delícia, minha honra é ter eu que ter você aqui, minha amiga. Sim, vamos falar sobre liderança. Liderança é o tema, né? O que a gente vai e volta. Mas o ouvinte sabe que eu fujo do assunto às vezes, né? Muitas vezes. Você que está chegando agora, radiomundial.com.br, pode nos acompanhar. Esse programa já na segunda-feira vai estar disponível para que você ouça novamente. Faça suas anotações no podcast da Rádio Mundial, que é só acessar radiomundial.com.br/podcast e procurar pelos programas do Mundial e Você. Gabi, bem-vinda mesmo. Gabi jovenzinha, mas trabalha nessa área já tem um tempo. Você vem se desenvolvendo desde sua formação, né? Porque você vem da área de administração de empresas. Como que você chegou na liderança? Como que você focou nesse tema liderança? Tão importante hoje, né? Muito importante. A minha trajetória, eu falo, começou desde a época da faculdade. Depois que eu me formei, eu encarei um desafio de ser coordenadora de eventos corporativos. Então, assim, eu tinha que liderar uma equipe de fornecedores, eu tinha que liderar muitas pessoas, né, com pouca experiência. Então, eu falo que eu já me desenvolvi nessa época. Foi jogada na fogueira, Foi né? jogada. Eu, assim, ia para eventos no Rio de Janeiro, por exemplo, sozinha, só eu da minha área, e eu tinha que coordenar todo o evento, né? E a gente sabe que nesses eventos acontecem muitos contratempos, palestrante que não pode ir, fornecedor que acontece um imprevisto, patrocinador. Então, assim, eu que lidava com todas essas pessoas e tinha que fazer o evento acontecer. Uhum. Então, eu já tive que desenvolver o meu lado de liderança para ter os resultados. Depois, eu fui para a área de compras internacionais. Então, eu comprava peças para equipamentos médicos e odontológicos. E assim, o equipamento estava parado. Então, precisava da peça para ontem. E aí eu tinha que conversar com pessoas do mundo inteiro, em outra língua, e trazer o mais rápido possível essa peça para o Brasil. E foi aí que eu desenvolvi a minha inteligência emocional, porque eu tinha um curto período de tempo, uma pressão super grande em cima de mim e ter que fazer acontecer. Na prática, então? Na prática. Então eu já desenvolvi a inteligência emocional. Depois, eu fui contratada para administrar uma clínica odontológica. Você passou por vários setores, né? Sim, fui crescendo.
E aí na clínica odontológica precisei desenvolver mais ainda a minha liderança, porque precisei agir desde a parte da gestão, reestruturar toda a gestão, equipe. Foi aí que eu fiz a minha formação em coaching, fiz desde o coaching de carreira, que engloba liderança, que é o business coaching. E depois que eu comecei a enxergar os resultados nessa clínica, eu pensei, por que não fazer isso para outros dentistas e médicos, profissionais da saúde, né, que enfrentam desafios diários de gestão e liderança. E foi aí que eu comecei as minhas consultorias, os treinamentos e as palestras. Mas você já vinha estudando tudo isso, né? Ah, sim, foi um processo Você escolheu o foco, né? A área da saúde foi o teu primeiro foco. Isso. Hoje está mais abrangente. Hoje eu faço treinamentos, palestras para empresas em geral, não somente a área da saúde. Quando eu falo em liderança, eu preciso entender o quê? Porque a gente imagina que o líder, eu não estou falando de um líder de torcida, eu estou falando de um líder de negócios, que pode ir além dos negócios, né? O que você me explica a respeito? O líder é aquela pessoa que inspira as pessoas da empresa, da equipe, da família, para alcançar resultados, né? Então, eu gosto muito da palavra resultados, porque de nada adianta você ser um líder, ou seja, você inspirar, as pessoas gostarem muito de você, se você não trouxer resultados. Então, o líder na empresa é aquele que consegue motivar as pessoas, consegue inspirar essas pessoas e trazer os resultados que a empresa precisa, né? Que é o lucro, a parte financeira, que engloba tudo isso. Quando eu olho para o resultado, quando eu vejo que está gerando o resultado, eu sei que aquela pessoa, ela tá no caminho certo da liderança? Com certeza. É pelo resultado, então. Pelo resultado. Quer dizer, não é só... a gente olha muito, eu não sei o ouvinte, mas eu acabo tendo essa impressão. Que se eu tenho um diretor de empresa, ele tá no comando. Então, para mim, estar no comando já era ser líder. Eu acho que essa é uma ideia que a gente traz desde muito cedo. Mas, na verdade, ele vai bem além, porque eu tô lidando com pessoas. Isso, e se a gente for analisar, muitas vezes a folha de pagamento da empresa, que são as pessoas, é um dos custos mais altos que a empresa tem. Verdade. E é onde se obtém menos retorno. As pessoas não produzem o quanto elas poderiam produzir. E é o líder que está atrás disso. E é o líder que é o responsável por isso. E como que eu posso dar esse up naquele líder? Tem gente aí do outro lado pensando, peraí, eu posso estar nesse caminho, ou então eu conheço alguém assim. Como que eu posso mudar esse aspecto da liderança? Eu não quero só estar no comando, eu quero trazer resultado, que agora a gente já entendeu. O primeiro passo é a decisão de ser um líder. A gente vê muitas pessoas no comando, muitos líderes reclamando, se colocando numa posição de vitimismo, falando que o problema é a equipe, que o problema são as pessoas. Então, muitas vezes a gente vê uma alta rotatividade, né, de funcionários, enquanto o líder continuar com a mentalidade dele, que o problema são as pessoas e não ele, vai ser muito difícil ele mudar essa chavinha. Essa chave. Porque senão ele vai trocar a equipe e vai continuar tendo o mesmo resultado. O zero. Exatamente. O zero ou o mesmo. A gente tem a tendência de falar que o problema é o outro, né? Então, muitas vezes no relacionamento, é muito difícil você ver a pessoa falando, o problema sou eu, o problema é meu marido, o problema é minha esposa, né? A gente tende a culpar o outro e nas empresas não é diferente. O líder muitas vezes culpa a equipe. Então, o primeiro passo é ele tomar a decisão de ser um líder, ou seja, assumir essa posição, se empoderar de realmente ser um líder, tomar posse, ou seja, bater no peito mesmo e falar, eu sou líder e eu sou o responsável pelo sucesso da empresa e da equipe. E não reclamar da crise, reclamar do governo, reclamar que tá difícil, reclamar dos clientes e da equipe. Porque se eu reclamo, eu tô achando uma desculpa
para não obter um bom resultado para a empresa. O que você chama de liderança transformadora? É exatamente isso? É a liderança que transforma. Então, você vê aquela empresa que tinha um resultado... Tudo a gente tem que mensurar, né? Quando a gente fala de resultados, você tem que saber o faturamento, você tem que acompanhar. Então, é uma empresa que tinha um resultado, um desempenho abaixo do que era esperado, não alcançava as metas. E aí, depois que desenvolveu a liderança, ela se transformou. Então, assim, é um curto período de tempo, você vê que a empresa já é outra, os clientes sentem a diferença, a equipe sente a diferença, que todo mundo percebe e os resultados mostram. Porque aí esse é o segredo, é o contexto, né? Eu falo, não adianta só ter equipe satisfeita, todo mundo feliz e o líder ser um bom líder ou só ter resultado. Não, é uma combinação da empresa, os resultados e da equipe. Porque é importante também, se eu sou líder, eu tenho grupos de trabalho. Nesse grupo eu também posso ter um líder? Com certeza. Sempre, assim, é o que eu falo, para ser líder, muitas vezes as pessoas têm algumas crenças, né? Que para ser líder tem que ser uma grande empresa, que tem que ser uma grande equipe. Às vezes é um pequeno empresário, ele tem um funcionário, ele tem que ser líder. Não importa o tamanho, e sim a sua posição. Porque há profissões que realmente trabalham sozinhas. Você falou que trabalhou com dentistas e eu vejo muitos médicos, dentistas, terapeutas que trabalham sozinhos. Aí, no caso, ele também está desenvolvendo a liderança, só que sozinho? Isso, a gente, né, nunca tá sozinho. Sozinho, entre aspas, né? Então, esse médico, esse dentista, ele tem pacientes, então ele tem que ser líder dos pacientes, geralmente ele tem uma recepcionista, sempre tem os fornecedores, né? Se esse profissional não for o líder, as coisas não vão funcionar, o fornecedor vai atrasar, o paciente vai faltar, e aí ele não vai enxergar os resultados. Então, assim, a partir do momento que o médico, o dentista, ele se torna um líder, ele assume essa liderança, o paciente começa a enxergar ele como um líder e começa a cumprir as regras do jogo. Começa a não faltar nas consultas. E até fazer o tratamento direito. Um médico, se você chega, o médico ele não fala assim, seria interessante você tomar esse remédio. Você precisa tomar esse remédio, né? E o paciente, para ter o resultado, para ser eficaz, ele precisa seguir o que o médico falou. Então, ele é um líder. E tem que respeitar essa liderança, né? Porque ele está no comando da situação. Só que eu tenho escolha, né? Eu, como a liderada, tenho uma escolha também. Em seguir ou não. E quando eu não sigo, eu tô fora do jogo. Por isso que é importante, olha que bacana, o médico realmente assumir a liderança para... Qual é o resultado? É o paciente fazer o que tem que ser feito para se curar. Então, o médico ele tem que ser um líder para o paciente entender a importância e seguir o que ele está falando. E realmente obter os resultados. E isso começa dentro da consulta, né? É a forma que expõe, né? É o médico conhecer esse paciente, a comunicação, que é um dos pilares principais da liderança. Sem comunicação não existe liderança. Tá, a gente está falando de trabalhos individuais, então vocês estão vendo que a gente pode estar lidando, né? Liderança. Você pode chamar uma consultoria para empresa gigantesca, como pode chamar uma consultoria para uma empresa que você acha que é pequena, mas que tem grande responsabilidade social, né? Exatamente. E de saúde pública também, e de educação. Uma escola sem liderança, como funciona, não é? Exatamente. Os professores são líderes e precisam desenvolver essa liderança. O mercado de trabalho ele mudou muito, né? Agora, eu te pergunto, os profissionais, eles acompanharam essa mudança ou eles vão nadando contra a maré, acabam no geral, eu quero dizer no geral, ou porque a gente vê muitos cursos, a gente vê muitos treinamentos, mas as pessoas elas estão prontas para aceitar essas transformações que o mercado de trabalho passou? Aí a gente entra muito na mentalidade, né? A pessoa que está pronta para esse mercado de trabalho, ela desenvolve a sua mentalidade. Então, ela acompanha, ela não para no tempo. Ela acompanha, ela faz cursos, ela busca.
e não é aquela pessoa que tá parada. Muitas pessoas não acompanham, né? São as pessoas, voltando um pouquinho, que se vitimizam, que reclamam, que não conseguem focar em futuro. Independente de ser líder ou não, né? Porque esse mercado, ele mudou mesmo e tá pedindo mais participação de cada um de nós. O mercado mudou, as profissões mudaram. Se a gente for, assim, pensar em tecnologia, né? As coisas estão acontecendo. E a gente tem duas opções. Não acompanhar e ficar para trás, ou acompanhar e ir para frente. E um bom líder, ele tem essa visão de futuro. Tá. O líder, ele precisa enxergar o futuro. Ele não pode querer continuar fazendo o que sempre fez, deu resultado até hoje. E esse líder pode ser aquela mãe dentro de casa que tá vendo o filho estudar. Com certeza. Uma mãe, um pai, todo mundo tem que ser líder em algum momento. Então, às vezes é isso. O filho não tá conseguindo trazer os resultados na escola e os pais não conseguem enxergar e evoluir. Eles continuam brigando, continuam dando bronca e aí não conseguem o resultado. Eles precisam assumir essa posição de liderança para conseguir se comunicar adequadamente com o filho, conhecer o filho, né? Porque direito, né? Um outro passo da liderança é isso, é você conhecer as pessoas que estão ao seu lado, você conseguir se comunicar com ela da melhor forma. Então, o pai e a mãe precisam conhecer esse filho para saber como poder ajudar também. Ajudar e absorver o melhor. Porque é essa orientação que acaba fazendo com que as carreiras sejam escolhidas, os treinamentos sejam feitos. Não adianta colocar uma criança numa natação, por exemplo, se ele está interessado em tecnologia, né? Então tem que buscar o que ele gosta de fazer, não é? Eu acho que isso também a gente tem que olhar. Só que isso é uma coisa que dentro da casa da gente a gente vai ter que olhar quem é o líder. Mas e dentro de uma empresa? Como que deve ser hierarquicamente o chefão, o patrão, o presidente da empresa, ele precisa escolher um líder, né? Como que deve ser o olhar dele? Como que se escolhe um líder, afinal? Para colocar num comando, quando eu digo escolher, é colocar num cargo de liderança, mas de total comando e visão do que acontece com a empresa. O primeiro passo é você saber o que quer. Então, eu falo isso, desde um recrutamento e seleção, se você não tem tudo descrito, o perfil que você está buscando, o perfil para aquela vaga, as características que a pessoa precisa ter, você não vai recrutar corretamente. Então, quanto mais específico você for de saber o que quer, mais assertivo você vai ser na contratação de uma pessoa para sua empresa ou de um líder, né? Então, assim, eu sempre falo, uma boa recepcionista não necessariamente é uma boa vendedora ou uma boa gerente. Esse é o primeiro passo. Não é porque o funcionário é um bom funcionário que ele vai ser um bom líder, né? Para você colocar alguém nessa posição de liderança, você precisa capacitar e treinar muito. Esse é um dos maiores erros que acontece. A pessoa promove alguém para desenvolver esse papel de liderança e não capacita. O líder que vai desenvolver um outro líder, ele tem que capacitar esse líder. Ele não tem adianta. Que mostrar o que é importante. Não posso só promover a pessoa. Não. Por isso que também acaba tendo muitas inimizades, porque fulano que entrou há pouco tempo foi promovido, é chefe de departamento, e outros que estão há 20, 30 anos no lugar, não. E a questão está aí em como que essa pessoa chega já preparado também. Às vezes essa pessoa tem mais características, mais liderança para o cargo, tem mais a ver do que a pessoa que está lá há 20, 30 anos. E um bom líder, ele enxerga isso, o momento que os colaboradores estão. Então, assim, esse funcionário que está há 20 a 30 anos, ele está fazendo a mesma coisa? Ele está feliz? Porque um bom líder, ele conhece a sua equipe. Então, ele tem que conhecer, tem que saber os objetivos, os sonhos da pessoa, saber onde essa pessoa quer chegar e como ele pode ajudar. Então, às vezes, essa pessoa está lá há 20, 30 anos desempenhando o mesmo papel muito bem, mas ela também precisa de uma promoção, né? Porque, assim, um líder, ele tem que analisar os funcionários, a equipe, igual
um processo evolutivo de uma criança. Quando ele é um bebê, ele tá em uma posição, né? Você tem que dar muito mais suporte, você tem que estar lá o tempo todo. Ele vai crescendo. Ele vira um adolescente, ele não quer mais aquela pessoa lá o tempo todo, né? Ele fala, pô, mãe, deixa eu sair, me dá liberdade, eu preciso de espaço. E dentro da empresa é a mesma coisa. Se o cara tá lá 20, 30 anos e você tá tratando ele igual, sufocando e não dando espaço, é óbvio que ele não vai se sentir valorizado, ele não vai estar feliz lá dentro. Então você precisa enxergar em qual momento que essa pessoa tá e junto, né, tentar conciliar sempre os objetivos dele com os objetivos da empresa, fazer essa integração para manter sempre essa pessoa motivada. Entendi. E essa pessoa que entrou, nova, ela tem que ser tratada como uma pessoa nova realmente, ou seja, ela tem que aceitar que ela vai ser treinada, vai ser capacitada, que o líder vai estar lá em cima. Porque ela precisa aprender. E precisa entender a empresa como funciona. Sim, empresa. Né? Que a empresa tem uma alma, né? Toda empresa acaba tendo uma alma. Me diz uma coisa, quando você chega numa empresa, hoje, pela tua experiência, como que você acaba avaliando? O que você vê como maior dificuldade a partir do momento que você começa a analisar para poder fornecer uma consultoria? Onde que estão os gargalos? Essa questão de gargalos, né, é uma coisa bem mais assim específica, Sim. porque você analisa os processos, mapeia, mas assim, geralmente 99% dos problemas são iguais, né? A gente fala, claro, tem o específico, mas muitas empresas repetem o mesmo padrão. Então, a falta de integração é o principal, porque cada um tá lá fazendo a sua atividade, né? Entrega a sua atividade, mas falta integrar essas pessoas, falta realmente essa comunicação, essa visão de time, das pessoas colaborarem umas com as outras para atingirem o objetivo principal, que é o da empresa. Muitas vezes as pessoas esquecem o que elas estão fazendo lá dentro. Vira um pouco automático. Eu estou fazendo aqui minha função, bato minhas metas individuais, tá, mas por que você está aqui? Por que a empresa está aqui? Por que a empresa existe? Né? Uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup mostrou que apenas 22% dos funcionários norte-americanos conhecem realmente a empresa, a visão, a missão, os valores e o que eles estão fazendo lá dentro. Ou seja, 22%. E a gente está falando dos americanos. Os americanos? Tem muito mais, né? Imagina se a gente vai para os países ainda em desenvolvimento. Então, assim, muitas pessoas estão lá dentro, mas não sabem por que elas estão só para trabalhar. É isso que a pessoa tá buscando muito. Ela tá mais... eu tenho meu emprego, eu vou manter o meu emprego e isso tá sólido. Tá bom, eu vou, bato o cartão na chegada, bato o cartão na saída, tenho minha hora de almoço. Isso é mais do que automático, né, Gabi? É viver no piloto automático. E aí, é uma pergunta que eu faço muito pros líderes. Você conhece as pessoas? Você conhece o que elas estão fazendo ali? Você já ajudou alguma vez algum colaborador a realizar o seu sonho? Uma vez eu fiz consultoria em uma clínica e o sonho da recepcionista era ter a casa própria. O sonho da vida dela, ela vivia para isso, para construir a casa. E ela juntava, sabe, assim, cada centavo, todo o esforço dela era para isso. A partir do momento que o líder, que era o dono da clínica, descobriu isso, ele começou a motivar essa recepcionista com comissão. Então, olha, fulana, a cada tantos novos pacientes que você trouxer, você vai ganhar tanto. A cada tantos pacientes que você fechar o tratamento, você vai ganhar tanto. Pacientes antigos que você trouxer, pacientes que não vêm na clínica há mais de 5 anos que você trouxer de retorno, vai ganhar tanto. E ela começou a perceber que quanto mais a empresa ganhava, mais ela ganhava e mais próxima ela estava de alcançar o sonho dela. E ela começou a trabalhar muito, produzir muito, trazer pacientes, assim, de todos os lugares. E aí é o que eu falo de resultados, né? Porque a partir do momento que o líder soube o sonho dessa pessoa e motivou, ela começou a trazer muito resultado para a empresa. Porque resultados financeiros, de pacientes, e todo mundo
ganhou. E falta conversa, então, né? É a conversa. Entre as empresas. Falta uma conversa. Falta conhecer melhor aquela pessoa que está trabalhando comigo. Exatamente. Conhecer os sonhos, objetivos. E aí você vai saber como que você pode ajudar essa pessoa. Legal. E ela automaticamente vai te ajudar. Porque vai virar um time, como você disse, né? Falta ser um time. Estamos terminando o primeiro bloco. Gabi, tô conversando com a Gabi Bonet. Ela é consultora, coaching, trabalha com liderança lindamente. E tá aqui no próximo bloco, nós vamos falar de um estudo que ela fez e ela conseguiu decifrar os tipos de chefes. Aí vai ser bem legal porque a gente vai tentar analisar quem que tá no nosso comando e quem somos nós. Né, Gabi? Para entrar em contato com você, tanto como consultoria, para fazer suas palestras, qual é? É telefone, é e-mail, como que é? Isso, tem o telefone, que é o WhatsApp, que é o 48 99855 5580. Tem o site da minha empresa, que é o sprintcoaching.com.br. E o e-mail para contato é o contato@sprintcoaching.com.br. sprintcoaching.com.br, telefone de contato, código 48 99855 5580. 48 99855 5580. Você está localizada onde? Florianópolis? Isso, Florianópolis, São Paulo. O QG dela é Florianópolis, mas ela vai para qualquer lugar que você chamar para ela fazer o trabalho dela, porque é lindo. Acabou o bloco. Obrigada. Rápido, né? Nossa. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Tô conversando com a Gabi Bonet. Estamos apresentando o programa. Nossa, passa muito rápido. Passa mesmo. muito rápido. Eu falo que passa rápido. Safira Chaini. Aproveita, toma água.